Então, quando o professor tem essa consciência, ele precisa colocar para aquela criança o que há de melhor na educação. Na verdade, foi quando eu tive a minha terceira filha, né? E aí, a partir daí, surgiu aí o interesse de fazer uma faculdade de pedagogia. Aí eu fiz o concurso e entrei na secretaria. Quando eu iniciei na secretaria, eu assumi turmas de primeiro ano. Aí depois, quando eu vim para cá, para a Escola Francisca Campos Correia, eu comecei a trabalhar na educação infantil. Foi a minha família, porque a minha avó era professora, né? E eu participava, né? Estudava na mesma escola que ela dava aula, então isso daí foi me despertando esse interesse. Ficou adormecido um tempo, né? Aí depois ele ressurgiu após o nascimento da minha filha, esse interesse maior. Para algumas crianças, a escola é a única oportunidade que aquela criança tem de aprendizagem. Então, quando o professor tem essa consciência, ele precisa colocar para aquela criança o que há de melhor na educação. Eu estou professora na educação infantil, então eu recebo essa criança de 4 anos. Ela vem com choro, ela vem cheia de medo, vem insegura, vem dependente de tudo. Aí a gente trabalhando as nossas habilidades, as brincadeiras e interações, a gente vai desenvolvendo essa criança. Então, 5 anos, segundo período, quando essa criança está no segundo período, você já vê uma diferença, uma autonomia que essa criança já tem, que isso realmente me motiva a ensinar. Algumas já saem até lendo algumas palavrinhas, então realmente isso assim, me satisfaz muito, porque é a base. Olha, assim, um momento que eu acho que eu contribuí para fazer a diferença na vida dessa criança foi alguns anos atrás, no primeiro aninho também, eu percebia, né, a inquietação dela na sala. De alguns meses eu cheguei e conversei com a mãe. Aí eu sugeri para a mãe, né, levá-lo para fazer alguma avaliação multidisciplinar, que assim, o comportamento dele, ele não conseguia ficar muito quietinho. E eu fui fazendo o direcionamento para ela, né, isso a criança no primeiro aninho com 6 anos. E aí, passado o tempo, depois de idas e vindas, aí ficou diagnosticado realmente que essa criança era autista. E eu, enquanto professora alfabetizadora, eu tinha que procurar uma metodologia para eu inserir aquela criança no meu contexto ali de sala de referência. Eu percebi que ele gostava de livros, no cantinho da leitura ele ia, sentava e ficava com o livro, aí pegava os livros. Aí quando eu tinha um tempo livre na sala, eu levava essa criança para a biblioteca e o que mais despertou nele foi o gibi. Então eu digo, é esse daqui que vai ser a minha fonte de alfabetização. Comecei a alfabetizar essa criança com 6 anos no primeiro aninho, com o gibi. Aí no ano seguinte continuei com essa mesma turma. Aí nós continuamos a alfabetização e todo o tempo eu com a mãe, né? A gente trabalhando juntas em parceria. E até no final do segundo aninho essa criança estava lendo muito bem, muito bem. E assim, para minha surpresa, quando eu vim para cá, para essa escola em 2018, ele era aluno daqui do 6º ao 9º. E aí, quando eu o encontrei, né, ele me abraçou tudinho, assim que ele também... Aí ele saiu ano passado, no 9º ano, sendo um dos melhores alunos da escola. E assim, é uma satisfação enorme. Eu também tenho uma história de uma criança, assim, primeiro aninho, já aqui na escola. E no ritmo de alfabetização da sala, essa criança uma vez chegou comigo e disse assim, professora, eu não consigo fazer as atividades, as tarefinhas que a senhora passa para eu fazer em casa. Aí eu conversando com ele, perguntei por quê. Aí ele me disse que quando ele chegava da escola, ele ia trabalhar junto com a mãe dele. E só chegava de noite. Aí quando ele chegava de noite, ele tinha que tomar banho e dormir. Mas que ele queria fazer as atividades na sala, se ele podia fazer na sala. E aquilo me tocou, porque eu percebi que eu não tinha um acompanhamento da família, eu não tinha esse retorno da família, mas ele queria aprender a ler. Ele se esforçava ao máximo. Então aí eu fiquei trabalhando com ele, tentando recuperar esse tempo que ele não tinha em casa, na sala de aula com ele. Mas ele não desistiu com todas as dificuldades. O que ele me ensinou foi realmente a gente não desistir dos nossos sonhos, que ele tinha vontade de aprender a ler. Olha, o recado que eu deixo assim é que eles aproveitem a oportunidade, né, de transformar o futuro deles através da educação. É realmente valorizar a educação para transformar a vida, que eu acredito nisso, é o meu lema. Meu lema é esse, que a educação transforma vidas. Olha, a palavra que eu defino, né, para mim, professora, é ser resiliente, é resiliência, é transformar a história, despertar sonhos. Então, é você mudar toda aquela situação, todo aquele contexto que a criança vive,
para um futuro melhor. O meu lema é esse, é resiliência sempre.